Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7, com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac ADCE Rio, ADCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas do Rio de Janeiro. Aqui é o Elmair Neto que vos fala, hoje tendo a satisfação em termos aqui na bancada também Alberto Galo e recebendo a médica doutora Lígia Bahia. Seja muito bem-vinda, doutora Lígia. Muito obrigada. Convite muito honroso estar aqui com vocês, super legal, Estou muito feliz, da gente poder conversar um pouco sobre saúde, Um tema tão relevante. Com certeza, e a satisfação é toda nossa, Lígia, se você me permite. Claro. Lígia, como bem diz o nosso programa Conexão com Valores, ele versa sobre as conexões pessoais, sociais que permitem que a gente tenha bom desempenho na sociedade civil e também os valores que a gente traz desde a casa materna e paterna. E muitas das vezes, quando o nosso entrevistado aqui chega, ele chega como uma figura plena no desempenho das suas ações. Aí o convite que eu te faço é que você possa contar para o nosso público ouvinte um pouco da jovem Lígia, a sua casa, os primeiros colégios, até quando você vislumbrou a medicina como uma carreira. Então, muito boa pergunta. Quando eu entrei aqui no prédio, eu fiquei muito emocionada, Talvez tenha sido, a terceira vez que eu entro nesse prédio. Então, eu tive uma infância muito católica, Eu fui muito católica na infância, porque eu morei em Minas Gerais. Então, vocês podem imaginar o que é uma criança. O que é uma criança que sai do Rio e vai para Minas Gerais. Então, eu fui muito católica, mas não foi isso que me emocionou. O que me emocionou foi que quando eu era jovem, eu era estudante da Faculdade de Medicina, naquele momento, eu entrei na Faculdade de Medicina em 1975, e nós estávamos muito preocupados com a ditadura militar no Brasil. E a gente veio aqui umas 3 vezes, um grupo grande de estudantes, e fomos muito bem recebidos, enormemente bem recebidos. Então, e depois eu trabalhei um pouco em Nova Iguaçu, A gente trabalhou com a Arquidiocese de Nova Iguaçu e um pouco com a de Caxias também. Então, essa volta, é muito emocionante para mim, é muito bom estar aqui, acho que são valores, que a gente, é um acervo que a gente traz, uma espécie de patrimônio, de solidariedade, de saber que tem um lugar onde as pessoas serão ouvidas, pode se concordar, pode não se concordar, mas há uma espécie de humanidade, de humanismo que é muito forte. Então, muito bom estar aqui. A Arquidiocese do Rio de Janeiro, ao longo de toda a sua história, todos os arcebispos sempre tiveram esse papel relevante do olhar social do que acontece aqui dentro da cidade e do estado do Rio de Janeiro, Sempre. E isso para nós é sempre muito importante, Porque o Brasil não é um país fácil, Não é um país muito desigual. Então, a gente saber que vocês estão por aqui, Que eu posso voltar aqui mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, é muito emocionante, é muito bom. Lídia, você fez faculdade no Rio? Eu fiz faculdade no Rio, fiz faculdade de medicina, eu sou de uma geração, na realidade, somos muitos, Claro, muita gente fez medicina, mas acho que a nossa turma, o que caracteriza a nossa turma a gente começou em 75 e nós nos formamos em 1980. E nós também conseguimos, como médicos, acho que avançar muito no debate da Constituição, de 1988, e nós tivemos uma contribuição muito grande para a formulação do SUS, da inscrição na Constituinte de 88 do direito à saúde. Então, acho que é uma geração, de alguma maneira, privilegiada, porque a gente viu a luz no fim do túnel, E a luz no fim do túnel era a democracia, solidariedade, um país com paz, com segurança. Claro que nada disso aconteceu completamente, mas nós participamos muito. E você, ao optar pelo viés como sanitarista, já tinha esse olhar social desde então.
Então, não era só eu, né? Isso que eu acho que é importante conversar aqui no programa. Somos muitos. Na minha turma tem muitos sanitaristas. Atualmente é mais raro, né? Porque as especialidades, então hoje as pessoas vão se formar em oncologia, dermatologia, sim, mas na nossa época ser sanitarista era quase assim. O que você vai ser? Sanitarista, porque exatamente esse chamado, né, esse chamado para mudar o país, esse chamado para democratização, ele era muito forte, né? Elige, uma curiosidade, você é uma das fundadoras do SUS. Ante aquele projeto inicial e a estrutura que hoje existe, no seu olhar, ela cumpre a função social que foi pensada inicialmente? Ela cumpre e não cumpre, né? Ela cumpre e não cumpre, porque o projeto aprovado na Constituição de 88, ele é um projeto que ele foi implementado de maneira incompleta. Ele não foi efetivamente implementado. Então, há avanços, há impasses e há retrocessos, né? Isso a gente precisa falar com clareza, até porque, exatamente, senão não se avança. Então, os avanços, é um avanço importante que a saúde seja direito, porque anteriormente a saúde ela era um favor. As pessoas eram atendidas por favor, ou nas instituições religiosas, ou mesmo em instituições públicas, mas tudo era um favor. E dependia da doença que você tinha para ser um favor, porque os médicos podiam querer estudar aquela doença ou não estudar. A saúde ser um direito é um passo muito importante, isso está inscrito na Constituição. Entretanto, a saúde ainda é um favor. O vereador pede internação, o vereador pede exame, então ainda tem, digamos assim, uma intermediação aí clientelista que é muito ruim, a gente sabe disso e a gente não gostaria que fosse assim. Então, isso, digamos, eu estou falando do avanço e do impasse ao mesmo tempo, né? Outro avanço é que a gente tem um Brasil hoje com menos desertos sanitários, com menos vazios sanitários. Anteriormente era muito pior. A oferta de cuidados à saúde estava muito concentrada no sul-sudeste. Atualmente a gente tem um espalhamento maior, mas ainda é muito insuficiente, né? Então a gente, se olhar para o mapa do Brasil, a gente vai ver região norte, mesmo na região centro-oeste, que é uma região que, em termos de PIB, ela é bastante rica, mas a gente ainda tem situações de, assim, digamos assim, de dificuldade de acesso aos cuidados da saúde que são gravíssimas. Então, a gente tem avanços e também não tem, mesmo em áreas ricas do país, né? E por que não tem, né? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo, inclusive no momento eleitoral como esse, no ano de 2026, né? A gente está aí diante de uma eleição, não dá mais para as pessoas ficarem o tempo todo, digamos assim, fazendo promessas que não serão cumpridas, né? A gente precisaria, digamos assim, ter um avanço no país que seria um avanço de maior sinceridade, de maior honestidade, de maior possibilidade de ter confiança entre as autoridades públicas e nós que pagamos os impostos, né? Sim. Isso nós não temos o tempo todo. A gente digamos assim, um jogo de mentira, né, que prejudica muito uma política como a política de saúde, que requer, digamos, confiança, né? Uma confiança entre médico e paciente, entre enfermeiro e paciente, e nada disso está tão assim fluido. Sim. Doutora Lígia, a senhora começou contando um pouco que foi para Minas, né? Que lá tem um estado que tem uma religiosidade muito presente. Aqui no Rio nós também temos isso, a gente está falando como que aqui essa casa, né? Que é a arquidiocese, que é a rádio da arquidiocese, como que também é acolhedora, e como que a igreja dá espaço para quem é católico, para quem é cristão e para quem não é nem religioso, porque a igreja é um colo de mãe, né? Cabe todo mundo no colo de mãe. E aí eu te pergunto o seguinte: como que a senhora vê a questão da ciência e fé? Entendendo que fé não precisa de ser um rito religioso, né? Mas é uma fé, é uma esperança no divino, da presença do divino no mundo, né? Ciência e fé.
Como que é essa percepção para uma cientista, para uma acadêmica, para uma médica? Eu te agradeço muito essa pergunta. Eu acho que é muito importante essa pergunta. Eu acho que a fé é tudo, né? É tudo. Então, eu tenho fé e nós temos fé em diversas dimensões, né? A ciência é alguma coisa pequenininha, né? É muito pequenininha. A fé, ela é do tamanho do mundo, ela é do tamanho do universo. O fazer científico, ele é diferente, ele é um trabalho, é um ofício, agora a fé não, a fé, digamos, é o saber, né? É alguma coisa que nos une, é cultura, é o nascer, é viver com dignidade, é morrer com dignidade, enfim, nada disso que a ciência sozinha seria capaz de assegurar. Então, eu penso que essa conexão, né, falando em conexão, entre ciência, religião, a palavra religare, né, ela é muito importante. A gente precisaria ter mais tempo para conversar sobre isso. Eu acho que são, digamos assim, são esferas diferentes, mas ambas extremamente relevantes, e talvez elas não precisassem ser antagônicas, né? E Lígia, a docência fluiu em que momento na medicina? Não, então deixa eu te falar com muita sinceridade, eu não queria não, eu me formei e eu queria mesmo ficar nessa linha de frente, né? Mas eu tinha 2 filhos, eu me separei, e aí eu pensei assim, nossa, vai ser muito difícil, porque quando você está nessa linha de frente, eu já entendi logo que assim, entra um governo, você está aqui, sai o governo, você está ali. Aí eu falei, não, para mim não vai ser possível isso, eu vou ter que ter estabilidade, porque, enfim, né, não era nem porque o meu ex-marido, sempre foi um excelente pai, sempre foi assim, ele tinha emprego estável, mas eu também considerava que, bom, já que eu fiz isso, que eu me separei, eu tenho que garantir essa estabilidade. Então eu fui para a universidade por isso. Atualmente eu gosto muito de estar na universidade, muito, muito, muito. Acho que a universidade é um espaço extraordinariamente desenvolvedor de criatividade, de autonomia, de responsabilidades, inclusive com os alunos. Então eu me adaptei, eu não sei se eu me adaptei, eu consegui construir uma carreira. Acho que eu sou uma professora titular com uma carreira, os alunos gostam de mim, eu gosto dos alunos, eu faço pesquisa, gosto das pesquisas, mas não é assim, não foi. Aí eu pensei e eu já tinha essa vocação, não é verdade, eu estaria... Seria uma mentira se eu dissesse isso. Aconteceu, né? Aconteceu. A representatividade é tal, e com certeza a admiração dos pares, que você colabora como presidente da Associação dos Docentes da UFRJ, que é um desafio grande, tenho certeza. Eu também já tive outros desafios, né? Eu sou da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, enfim. Então eu também, ao longo dessa carreira, eu sempre tento contribuir nesses espaços, que são espaços de representação científica, espaços de representação dos professores. Atualmente, então, eu sou presidente da Associação de Docentes da UFRJ, e acho que depois a gente queria até convidar vocês para a gente ver se a gente consegue desenvolver algumas atividades. Seria super importante, né? Vários dos nossos professores são católicos, então acho que a gente pode pensar sobre isso. Até eu vim aqui por isso também, já pensando nessa conexão. O ano passado esteve conosco aqui a Ana Tereza Basílio, presidente da OAB, e daqui surgiu a ideia e nós firmamos um protocolo de mútua cooperação, onde a gente possa fazer essa interação de trazer a experiência de vocês e colaborar com esses valores que a gente preconiza. Exatamente. Vamos pensar nisso. A gente pode ter que pensar nisso. Sim. Acho que não é um encontro assim que deve ser fortuito, né? A gente com tem certeza. E são quantos os docentes na FRJ Então, nós hoje? somos mais de 4.000 atualmente, mas afiliados à Associação de Docentes, nós temos 3.600, o que é muito. A gente tem muitos professores, nós temos muitos professores jovens, e aí nós temos um problema. Atualmente a nossa carreira, ela é bastante desvalorizada, né? O salário de entrada, de ingresso na carreira é muito baixo, então isso, digamos assim, afasta pessoas, porque, bom, as pessoas se casam, as pessoas precisam pagar
aluguel, ou precisam pagar prestação, precisam pagar colégio da criança. Então, é bem difícil, está bem difícil. E o salário de saída, também o meu, por exemplo, que é de professor titular, né, também é rebaixado. Então, comprar livro, ser pesquisador, ser professor, significa, assim como vocês, né, cada carreira tem suas necessidades, e a gente precisa se atualizar. A gente precisa estar o tempo todo, de alguma maneira, conectado com a literatura. Então, há gastos, né? Então, nossa carreira é um problema. A gente, inclusive, vai fazer uma campanha salarial, tentando modificar e apresentar, inclusive, para os candidatos, nas eleições, para todos os candidatos, uma proposta de modificação de carreira. O problema é a desigualdade, né? Que você tem algumas carreiras, a gente tem visto aí no judiciário os extremos, que é absurdo, né? Você fala, né? Por que uma carreira de um professor universitário que forma, que faz pessoas para uma nova geração é tão desprestigiada perante... Exato. Mas isso é um outro debate. Eu queria aproveitar e além de parabenizar, como que um professor faz a diferença na vida e como que um pesquisador também protege a sociedade. A gente está vendo aqui a doutora Tatiana, que está tendo tanta relevância, né? Quer dizer, é um início de pesquisa, tem muito espaço ainda, mas assim, o que falta para o nosso setor de pesquisa ter esse desempenho que é de uma pessoa, mas a gente conseguir levar isso para outros centros de pesquisa? É um problema estrutural do Brasil, é um problema de descompasso com outros centros ao longo do mundo aí, né? Por que, por exemplo, nós não temos ainda um prêmio Nobel no Brasil com tanta gente qualificada, com tanta gente boa? Então, a gente não tem um prêmio Nobel, mas deveria ter. Por exemplo, com Carlos Chagas, né? Então, isso, Carlos digamos Chagas, assim, isso talvez César Lattes, a gente muito chegou, católico, aliás. A gente chegou muito perto, né? Então, também existe uma política de prêmio Nobel, mas acho que nós teremos, né? Em breve, eu espero que a gente tenha prêmio Nobel. Por exemplo, se a pesquisa da Tatiana Sampaio avançar, essa pesquisa que você está se referindo, né, que é uma pesquisa importante de regeneração de medula, né, de lesão de medula, pode ser que a gente chegue lá, né? Por enquanto não, mas daqui a pouco a gente já pode começar a fazer a campanha para Tatiana Sampaio, prêmio Nobel. Mas então a pergunta assim, sobre o Brasil, né? O Brasil é um país que investe muito pouco em ciência, né? Ciência, tecnologia e inovação, muito pouco. Em geral, os países, em média, investem 2% do PIB. Nós estamos com menos de 1% do PIB investido em ciência, tecnologia e inovação. Então, isso é um problema enorme, né? Então, as universidades, elas são centros, sim, né? As universidades públicas, em geral. Poucas, as PUCs, que são as universidades católicas, são também universidades que realizam pesquisas, e só no Brasil, só. A gente tem poucos institutos tecnológicos ainda. Começamos a ter, mas o principal problema no Brasil também são as empresas. E vocês que... Nós estamos aqui com uma associação de empresas e tal. As empresas não contratam doutores no Brasil. As empresas não são empresas inovadoras, elas não são empresas que investem em tecnologia. Por exemplo, na pesquisa da professora Tatiana, existe uma empresa. Se ela não tivesse associada com a empresa, ela não iria adiante. É preciso que as empresas investam. E a empresa investiu um pouquinho só e foi suficiente para, digamos às vezes, assim, até com uma atitude de marketing. Exatamente, né? Para essa repercussão que a pesquisa alcançou. Que era uma pesquisa relevante, claro, ela alcançou repercussão porque ela é relevante, mas ela tem uma associação com a empresa. Para que a ciência avance, uma coisa é a ciência básica, né, que ela é desenvolvida nas universidades, mas para que ela se transforme em produto ou em processo, é preciso essa relação com as empresas. E as empresas no Brasil, elas são empresas sempre muito voltadas para fora, né? Elas sempre compram tudo de fora, elas são muito, elas, digamos assim, não têm esse DNA da inovação. E isso, por que não, né? Por que não? A gente sempre se pergunta sobre isso. E é muito difícil, porque não tem, as empresas não têm, enfim... E a gente nota isso, né? Conversando com jovens, assim, por exemplo, a gente estava conversando ali, assim, essas pessoas não estão fazendo doutorado, não estão,
O empresário brasileiro, ele acha que ele vai ser empresário porque ele vai ser. O comércio, né? Exatamente. Vender pela internet. E a nossa associação, conforme eu comentei contigo, está há 63 anos aqui na Sociedade do Rio de Janeiro, fazendo essas conexões em prol do bem comum. E o convite que eu te faria é que você pudesse externar o seu olhar em relação a esse movimento do carisma, de evangelizar no ambiente do trabalho, e fazer um convite a seu network, aos que tiverem interesse e curiosidade. O nosso Instagram é o @ADCRI, o nosso Facebook, o ADCRJ, todos esses programas estão no YouTube da ADCRI também. Fica à vontade. Tá ótimo. Não, acho que sim, né? Vamos tentar. Isso aí. Acho que seria importantíssimo a gente externar esse... enfim, conversar com os empresários, né? A gente precisa conversar com os empresários, mas talvez não sejamos nós, né? Porque quando a gente conversa com os empresários, parece que nós estamos pedindo emprego. Não é exatamente isso, né? Vocês estão dando uma oportunidade. A gente ao contrário, né? A gente gostaria muito que essas empresas se aproximassem muito mais das universidades, né? Como a gente conversou um pouco também sobre ciência e fé, ciência e religião, né? Não são mundos que deveriam estar tão separados. Nós agradecemos imensamente a sua participação aqui conosco. O Conexão com Valores sempre aos sábados às 17 horas. Até a próxima.